galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma videoaula que nós estamos aí nesse distanciamento, certo? Então, na aula de ensino religioso de hoje, nós vamos recapitular alguns conteúdos que nós já estudamos, certo? Professor, e esse objetivo da gente recapitular o que nós já vimos? Bem, nós sabemos que o conhecimento, ele se solidifica, ele se consolida na cabecinha da gente quando nós seguimos algumas etapas aí do conhecimento, certo? Então, vocês devem estar assistindo essa videoaula, onde vocês vão relembrar esses conteúdos anteriores e, se possíveis dúvidas que vocês tinham antes, podem ser que estejam sendo solucionadas agora, tá certo? Então, isso aí é uma forma de aprimorar o conhecimento que vocês estão vendo aí ao longo dessas nossas aulas, que são disponibilizadas às todas quartas-feiras, tá certo? Então, nós estudamos o quê? Nós estudamos de vida após a morte. Quando nós falamos aí nessa vida após a morte, lembro de algo com que a gente vai crescendo e falando uma frase: a lei da vida. Qual é a lei da vida? Nós nascemos, nós crescemos, tem a reprodução humana, envelhece e depois aí a gente morre, né? Nós sabemos que algumas doutrinas religiosas, elas se divergem em alguns aspectos no que se refere a essa vida após a morte. Onde algumas doutrinas religiosas, elas dizem que não existem vida após a morte, e outras doutrinas religiosas, elas acreditam que o espírito, ele se desliga do corpo e ele fica em um plano espiritual, aguardando até a sua volta a outro corpo. E nesse período com que ele fica aí, nesse plano espiritual, ele fica sendo protegido por quem? Ele fica sendo protegido por um anjo guardião. Então, de acordo aí com a doutrina religiosa de cada um, que cada um segue aquilo que acredita, então ela vai ter uma certa concepção de como seria após a morte. Aí eu levo para vocês refletirem: será que existe vida após a morte? Será que nós só vivemos aqui nesse plano terreno, onde nós sabemos que existem dois caminhos a se seguir? Nós conhecemos, sabemos o que é bom, conhecemos o que é ruim, nós sabemos o bem e nós sabemos também o que é o mal, né? E será que nós seguimos aí esse caminho? Eu espero que vocês, e tenho certeza que vocês estão seguindo aí esse caminho do bem, né? E quando o nosso corpo, né, essa nossa matéria aqui, no que se refere ao nosso corpo humano, ele morre, né? Ele entra em inatividade. Será que existe em outro plano aí outra vida, né? Então, vocês devem aí refletirem de acordo com aquilo que vocês acreditam, ou até mesmo se vocês tiverem aí alguma doutrina religiosa na qual vocês seguem, vocês conseguem dar uma explicação através desse olhar aí no que se refere à religião, tá certo? As pessoas, elas acreditam aí na vida após a morte, inclusive algumas civilizações mais antigas. Eu vou dar exemplo das sociedades humanas lá no Egito. Quem é que lembra do Egito? Quem é que lembra como eles aí tinham essa percepção de como era a vida após a morte? Muitos deles, eles eram o quê? Eles eram mumificados, né? Eles eram enterrados com todos os seus pertences, porque eles acreditavam que eles iam retornar, eles iam que
eles iam reencarnar, né? Nós temos também na doutrina aí do Espiritismo, né, que nós sabemos que é uma doutrina cristã, eles acreditam que? Eles acreditam que nós, quando morremos, vai desligar o espírito de quê? O espírito do corpo, onde ele vai para um plano espiritual, e nesse plano espiritual ele fica o quê? Ele fica aguardando aí retornar, reencarnar em um outro corpo. E nesse interim, nesse período em que ele fica nesse plano aí espiritual, ele é protegido por quem? Ele é protegido por um anjo guardião, tá certo? Então, como vocês podem compreender, existem pessoas que acreditam em vida após a morte, existem pessoas aí que não acreditam em vida após a morte. Muitas pessoas acreditam aí nessa vida após a morte. Então, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Se muitas pessoas, aquelas pessoas que acreditam em vida após a morte, por que que elas choram quando um ente querido, ela vem aí a morrer, né? Não existe vida após a morte, segundo essas pessoas que acreditam. Então, por que que elas choram quando elas perdem um ente querido, né? Então, eu vou deixar aí essa perguntinha com todos vocês, tá certo, galerinha? Além do espiritismo, que não é somente aí no espiritismo que acredita na reencarnação, os hinduístas e os budistas, eles acreditam também que esse espírito, ele vai aí voltar, vai regressar em outro corpo, tá certo? Então, lembrando, não é somente o espiritismo que acredita em reencarnação, tá certo? O hinduísmo e o budismo também é um exemplo, né, deles acreditarem aí na reencarnação. Nós vimos também que muitas tradições religiosas, elas tentam explicar a origem de muitas coisas, né? E nós vimos aí na tradição indígena a chamada lenda da mandioca. Quem é que lembra aí o que nós vimos aí nessa lenda da mandioca? Nós vimos que a mandioca, ela vai dar origem, né, a outras coisas. E o que é que quer dizer na prática? Qual o ensinamento que a lenda da mandioca ela deixa aí para nós? Vamos refletir um pouco sobre isso?